Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à capacitação em NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Esse é um treinamento de 6 horas, correspondentes a 6 horas, no qual a gente vai estar falando dos aspectos aí da NR18 e citando aí os principais riscos envolvidos no nosso dia a dia de trabalho e as estratégias para a gente estar lidando com esses riscos. Sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida a respeito dessa capacitação, você pode estar tomando nota e nos enviando para que a gente possa aí tá complementando aquilo que de repente ficou não tão claro para você. Mas nós vamos tentar ser o mais claro possível para que essa capacitação agregue bastante aí do ponto de vista profissional no seu dia a dia aí de trabalho. Vamos então lá ao conteúdo. Gostaria que você fizesse agora uma reflexão e pensasse aí quanto você se preocupa com segurança ao realizar um trabalho. Ou quantas vezes aí você, antes de iniciar uma determinada atividade, você ali olhou ao seu redor, olhou situações que poderiam resultar em acidentes de trabalho. Quantas vezes isso aí você tem dedicado, tem direcionado aí uma dedicação a observar fatores que possam resultar em acidentes de trabalho. Você tem aí dedicado, investido um pouco de tempo para as questões voltadas à segurança do trabalho? Olha só, o que nós vamos trabalhar ao longo desse treinamento, além de outras aplicações práticas, mas é uma questão relacionada à conscientização em segurança do trabalho. Pessoa consciente em segurança do trabalho, independente de fiscalização, independente de ter uma certa cobrança ou uma outra pessoa olhando a atividade ou até mesmo cobrando uma atitude voltada à segurança, independente disso, a pessoa consciente em segurança ela vai se preocupar com possíveis situações que possam resultar em risco. E aí buscar diminuir essa questão essa exposição, digamos assim, né? Diminuir a exposição por meio aí de uma ação na fonte do risco, ou por meio de uma barreira, ou por meio aí até mesmo da utilização de um equipamento de proteção individual, de modo que se acontecer digamos assim, se algo não sair como esperado ali, não vai haver aí dano pessoal, né? Então, uma pessoa consciente, ela se preocupa com segurança do trabalho. E consciência, eu diria que é algo aí que a gente aprende, né? Significa, basicamente, isso que eu te falei, significa aplicar tempo na análise aí do que vai ocorrer, ou do que está ocorrendo, voltada à questão de segurança do trabalho. Tá bom? Olha só. Um conceito importante sobre segurança do trabalho é voltado aí a uma definição de um conjunto de medidas. Para quê? Para eliminar, neutralizar ou até aí minimizar possíveis acidentes aí ou doenças, né, decorrentes do trabalho. Então, segurança do trabalho é isso aí. Poderíamos definir como essas medidas que são voltadas à proteção da pessoa, à proteção do ser humano. É importante a gente entender de onde surgiu a norma regulamentadora NR18. Nós tivemos aí em 1943 a aprovação da consolidação das leis do trabalho, ou seja, da CLT,
Após a aprovação da CLT, nós tivemos em 1977 uma revisão do capítulo 5 da lei da CLT, aí, das consolidações das leis do trabalho. Nós tivemos uma revisão aí em 1977, no capítulo 5, relativo à segurança e medicina do trabalho. Essa revisão, ela acrescentou na CLT um detalhamento, digamos assim, mais eficiente, ou com conteúdo voltado às questões de segurança e medicina do trabalho. E trouxe com isso aí, já inclusive fica claro algumas atribuições e responsabilidades, tanto por parte aí da empresa, do empregador, como por parte do trabalhador, aí, o empregado. Então, essa revisão ela reforçou pontos e trouxe informações voltadas aí à segurança do trabalho. Eu diria que foi um marco aqui para as questões de segurança do trabalho. Poderíamos dizer aqui que através dessa revisão, as leis elas se voltaram para a preocupação com a pessoa humana, ou pelo menos assim tivemos uma atenção especial voltada às questões de segurança e medicina do trabalho. E basicamente essa revisão ela teve aí como objetivo evitar acidentes e garantir melhorias aí das condições de trabalho, melhorias voltadas aí a serem implementadas por parte das empresas, como melhorias voltadas aí para os empregados, principalmente relacionadas à proteção, né? Proteção daquilo que de acidentes, proteção de possíveis doenças advindas à realização do trabalho. Mas olha só, em 1978, logo depois aí da revisão da CLT, né, em 77, tivemos aí em 78 uma portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, que aprovou a regulamentação desse capítulo 5. E tivemos como origem as normas regulamentadoras, que aí veio com um descritivo mais claro e mais direcionado para aplicação prática nos ambientes de trabalho. Aí nós tivemos aí as disposições gerais, que aí vão trazer obrigatoriedades, né, por parte da empresa, obrigatoriedades por parte dos colaboradores. E aí temos aqui, inclusive, na NR1 aí, a especificação, né, da obrigatoriedade da ordem de serviço, ou seja, os colaboradores eles têm que ter, antes de iniciar as atividades laborais, eles têm que conhecer os riscos específicos a qual eles vão estar expostos. Isso por meio das ordens de serviço. Aí nós tivemos aí a NR3, que trata a questão de embargo e interdição. Temos a NR4, que vem deliberando sobre o serviço, né, especializado em segurança e medicina do trabalho, que aponta, né, a quantidade de, né, digamos assim, técnicos de segurança, engenheiros, enfermeiros, técnico de enfermagem, médicos, a quantidade de profissionais dessa área que a empresa ali terá que contratar para atender aí a demanda voltada à segurança do trabalho. Isso é realizado por meio aí da verificação dos riscos que a empresa tem e do grau de risco e a quantidade de colaboradores que a empresa tem. E aí, com base nessas informações, é dimensionado aí a quantidade de pessoas, né, que vão formar o SESMIT. Temos também a NR6, que trata aí sobre equipamento de proteção individual, e temos o programa de controle médico aqui e saúde ocupacional. Então, o programa de controle médico e saúde ocupacional, ele traz como principal impacto o acompanhamento médico dos colaboradores, né, de modo obrigatório por parte da empresa. Com o objetivo aí de verificar se, por exemplo, a atividade que está sendo realizada não está adoecendo o colaborador. Com base nisso aqui que estamos comentando, ficou bem claro a origem aí. Tivemos aí a norma regulamentadora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e chegamos aí à NR18, a qual trata essa capacitação, esse treinamento de 6 horas que a gente está fazendo agora. A NR18 é uma norma voltada às condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, e ela tem uma abrangência muito direcionada para as questões aí de edificações, né? Obras em edificações. Inclusive, toda a construção de um edifício, por exemplo, uma reforma
quando temos aí a visita de um auditor do trabalho, ele foca muito nos aspectos direcionados aí pela norma regulamentadora NR18. Mas olha só, ela tem uma abrangência voltada à demolição, tá aqui, demolição, reparo, pinturas, limpeza, manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção. E também a manutenção de obras de urbanização e paisagismo. Então a NR18 ela vai estar dando diretrizes voltadas à segurança do trabalho para que as pessoas executem as atividades nessas edificações sempre com segurança, com minimização aí de riscos, né, que possam trazer danos a acidentes, né, ou que possam vir trazer adoecimentos a longo prazo ou adoecimentos a curto prazo aí para o colaborador. Então, por isso, nós estamos aí estudando a NR18. Responsabilidade civil e criminal. A própria NR18, ela já trata assuntos correspondentes à segurança, correspondentes aí à preservação da vida e da saúde. E automaticamente ela trata aí aspectos voltados a essa preservação da vida e da saúde, né? Dando diretrizes para que se evite acidentes do trabalho. Mas é importante salientar que nós temos aí as normas regulamentadoras com força de lei, elas regulamentam aí as leis do trabalho, né? Então elas têm força de lei, mas nós temos aí que existe toda uma responsabilidade aí civil com relação à convivência no ambiente de trabalho. Olha só, falando aí da responsabilidade civil, né? A lei 10.406 aí, que institui o Código Civil, ela aponta no artigo 186 aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Olha só que interessante. Veja o artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede, né, manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, aqui, complementando isso, né, olha aqui no artigo 927, dessa lei 10.406. Aquele que, por ato ilícito, causar dano ao outro, fica obrigado a reparar. E aí ele vem apontando esses dois artigos que a gente leu, 186 e 187. Bom, assim, mas uma relação mais direta com o nosso dia a dia de trabalho. Olha só, omissão. Um exemplo de omissão. O que a gente poderia apontar como omissão aí? Por exemplo, numa situação de um acidente, a pessoa presencia aquele acidente e aí ele se omite a chamar para o corpo de bombeiros, né, uma ajuda para aquela pessoa. E se for caracterizado uma omissão, realmente essa pessoa estará cometendo um ato ilícito. Ou então uma questão de negligência. Vamos ver aqui, ó, negligência. É você deixar de fazer algo que você sabidamente, você sabe que tem que ser feito e você não faz. Olha só, aí tem um exemplo de deixar de usar o cinto de segurança. Sabidamente, o cinto de segurança ele protege, ele pode, dependendo das circunstâncias ali, vamos supor, num automóvel, né, uma colisão, ele vai salvar a vida da pessoa. Então ali isso é bem estudado, né, e é de conhecimento de todos que tiram, por exemplo, uma habilitação, estudam isso, né, a importância de se usar o cinto de segurança. Então ali o cara que negligencia, ele sabe que tem que fazer alguma coisa, ele sabe que tem que tomar um certo cuidado, e ali, por exemplo, ele expõe o colega dele a uma condição de risco, a uma condição a qual esse colega possa vir a se acidentar. Um ato de negligência comete um ato ilícito e ele pode ser responsabilizado, né, usando como respaldo a questão do Código Civil. Ou seja, ele está cometendo um ato ilícito. Então a gente tem que ter muito cuidado com as questões aí de direcionar o nosso colaborador ou o nosso colega de modo a expor ele a uma condição de risco, né? Uma outra condição seria imprudência. Poxa, mas o que é imprudência? Olha só, já tem a ver com uma ação feita de forma precipitada sem o cuidado necessário a que se esperava.
Então, assim, imprudência é o ato de você realizar uma determinada atividade, espera-se dessa ação que ela seja feita de uma forma cuidadosa, cautelosa. E aí, não ter o cuidado necessário pode se enquadrar, né, aqui, ó, na questão aí de uma imprudência. Aí tem um exemplo aqui que eu acho que deixa bem claro essa questão da imprudência, que é o ato, a ação de se ultrapassar um sinal vermelho. O que se espera é que um motorista ele pare no sinal vermelho, né? Com isso, ele através dessa ação, ele até vai ali tá protegendo, né? Evitando uma situação de acidente. Mas para o nosso dia a dia, isso tem tudo a ver. Se ali, por imprudência, nós colocarmos alguém, um colega nosso, para realizar uma atividade, ou até mesmo a empresa, colocar uma pessoa para realizar uma atividade, sem tomar uma cautela necessária, essa empresa, esse colaborador, essa pessoa, ele pode responder por meio do código, né, respaldado aí no Código Civil, e ser obrigado aí a reparar o dano, né, pô, de alguma forma reparar esse dano aí se a pessoa vinha sofrer um determinado acidente, por exemplo. Você vê que o cuidado ele vai além do que preconiza aí as questões voltadas à empresa ou propriamente dito à pessoa, né? Ele abrange todo esse contexto. Nós temos que ter cuidado no nosso ambiente de trabalho, cuidado com o nosso, assim, nosso parceiro de trabalho. Porque se de uma maneira negligente ou imprudente eu expor esse cara a um risco, ou expor ele a uma situação em que ele se acidente, com certeza todos vão estar respondendo aí por essa condição, se acontecer alguma coisa. Em perícia, né, também é uma questão importante, né, uma ação aí também tem a ver com ação, e ali é o que a gente vai estar agora discutindo, né, e nos capacitando, tá, tecnicamente, teoricamente, das práticas necessárias, boas práticas necessárias para que a pessoa aí, para que o colaborador, ele realize a atividade sem que se acidente, sem que se adoeça. Esse aqui é o nosso objetivo, tá bom? Mas olha só, a imperícia tem a ver com a ação de realizar uma tarefa sem ter o conhecimento técnico, teórico e prático necessário. Exemplo, é um médico que ele tem uma formação para clínica, né, para fazer um médico clínico geral, e ele pratica a realização da cirurgia plástica sem ter a formação necessária. Por exemplo, a pessoa que vai trabalhar, se envolver com atividades na construção civil, né, sem ter aí, por exemplo, o treinamento da NR18, digamos assim. Pode ser enquadrado em perícia, né? Então, bom, dito isso aí, vamos falar um pouquinho das questões aí, definição legal ainda, mas a questão do Código Penal aí, né? Por responsabilidade, pode haver uma responsabilização civil ou ainda uma responsabilização criminal por meio do Código Penal. Olha só o artigo 132, o que diz aí, ó. É o Código Penal aqui, a Lei 2.848, de 7 de setembro de 1940. Obviamente tem as suas atualizações, mas olha só, esse é um artigo ainda em vigor, né? E está atualizado, atualizadíssimo. E aqui nós temos aqui o seguinte, ó, expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto e iminente. Aqui tem um ato de uma pessoa expor uma vida, né? Expor um colega, expor um colaborador, expor uma pessoa aí a vida de outro a perigo direto e iminente. Olha só. É, temos aí como pena detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constituir crime mais grave. Então, olha a responsabilidade que temos, né, no nosso ambiente de trabalho, eu diria assim, uns com os outros. Mas olha só, e tem aí um parágrafo 1, né, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outro a perigo decorrente de transporte de pessoas para a prestação de serviços, estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Aí tem um direcionamento também, essa pena ela pode ser agravada se estiver relacionado aí com uma questão de transporte, né? Vamos pegar um exemplo do nosso dia a dia, é muito comum, né? Ou de repente você até tenha visto pessoas transportando outras pessoas em carroçaria de veículos, né? Isso tá aí um exemplo claro de expor a vida de outro ao perigo, né? Então, tanto a empresa como o próprio colaborador, né, que faz isso, ou seja, que está dirigindo um veículo a qual na carroçaria tem pessoas ali,
transportando pessoas, acontecer alguma coisa, essa pessoa responde criminalmente, né? E aqui ela pode ter a pena aumentada de 1/6. Aí eu acho que essa imagem, ela diz tudo, né, a respeito disso aí, desse tipo de ação. É muito importante a gente ter a consciência de que a empresa, ela responde por questões aí dos cuidados em relação ao colaborador, né, na realização das atividades. Mas isso é importante entender que o colaborador ele também responde civil e criminalmente por situações em que a ação é uma ação voluntária, ou seja, ali ele voluntariamente colocou uma outra pessoa em risco. Acho que essas duas leis aí ficaram bem claras, de modo que a gente, tanto a empresa pode ser responsabilizada, como também as próprias pessoas, né, que determinam ou que direcionam, né, isso obviamente é investigado, né, mas o fato é que as leis elas nos obrigam, né, a cuidarmos uns dos outros. Acho que isso é importante. Mas vamos falar um pouquinho de cuidado pessoal, né? Isso é também algo que não podemos abrir mão. Riscos ocupacionais. Bom, que riscos são esses? Como que a gente vai lidar com isso, né? Estamos falando agora um pouquinho do ambiente do trabalho, né? Do ambiente do operacional. E aí, sem dúvida nenhuma, olha só, se tem uma coisa que faz parte hoje do nosso dia a dia de trabalho, são as questões voltadas à segurança do trabalho e a preocupação que tem que haver com segurança. Não tem jeito, não tem como separar do serviço questões voltadas aos riscos, né, que de repente aquela atividade pode estar proporcionando. E aí entra a necessidade de se tomar medidas que controlem esses riscos. É isso que a gente vai estar vendo. Tem uma norma regulamentadora, a gente está tratando da NR18, mas tem uma norma regulamentadora aí, é a NR9. A NR9 traz aí o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Esse programa é um programa hoje obrigatório, né? Então todos os contratos de manutenção, antes de até iniciar o contrato, o profissional da área de segurança ele avalia o ambiente de trabalho e aponta, com base nessa avaliação, os riscos que pode haver ali no ambiente de trabalho. Então, os riscos ambientais enfatizados aí na NR9 são os riscos físicos, químicos e biológicos. Mas olha só, esses riscos ainda vão além disso, né? Nós podemos até apontar e citar que são os riscos operacionais, inerentes à atividade que a gente realiza no dia a dia de trabalho, não tem jeito, né? Temos que também considerar que são os riscos aí ergonômicos. A gente vai estar estudando a questão ergonômica um pouquinho mais a fundo adiante. E temos os riscos aí de acidente, também que são bem significativos no ambiente da construção, né, no ambiente aí da construção civil, abordados aí pela NR18, né? E tem muito a ver com o nosso dia a dia de trabalho, e aí a gente vai estar dando algumas estratégias para como a gente lidar no dia a dia com esses riscos por meio dessa capacitação em NR18. Tá bom? Seguindo, olha só, uma explanação mais detalhada. Poxa, eu preciso entender, preciso conhecer esses riscos. Então, inclusive, existe uma portaria, né, número 25, que ela traz aí os principais riscos ocupacionais, que já citamos, já conhecemos aí, são esses 5 riscos. E também ela traz aí uma padronização até de cores, né? Isso aqui facilita também para a gente fazer o nosso mapa de riscos. O mapa de risco ele é abordado aí na Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, na CIPA, né? NR5. Mas não é o nosso foco hoje, né? Nesse momento. O nosso momento aqui é foco em NR18. Então vamos lá. Nós temos o grupo 1, digamos assim, o verde, né? Definido aí pela cor verde, que trata aí as questões dos riscos físicos. Quais são os agentes relacionados ao risco físico? Aí a gente tem ruído, vibração, radiação ionizante, radiação não ionizante, frio, calor, pressão anormais, umidade, né? Eu diria que, do ponto de vista de dia a dia de trabalho, dependendo da atividade, nós temos aí no nosso ambiente de trabalho, por vezes, riscos voltados a ruídos, né? Ruídos
Vibrações, aí temos também, dependendo do tipo de atividade. Radiação aqui não ionizante. Ionizante eu não, né? Ionizante seria mais aquele profissional que trabalha em ambientes com máquinas de raio-x. A gente pode citar aqui como exemplo a equipe de profissionais que fazem manutenção em hospital, mas ali a máquina tem que estar em funcionamento e não é muito bem o caso, né? Exposição aqui ela não existe. Mas do ponto de vista de radiação não ionizante, o que a gente pode citar é a exposição aos raios solares. Aí essa sim, nós temos diversas situações e exemplos onde existe essa exposição e nós temos que tomar alguns cuidados, né? Usar um protetor, de repente um boné árabe, um óculos de proteção escurecido, uma tenda, um toldo. Isso vai depender do ambiente de trabalho, mas a situação aqui onde tem realmente esse tipo de agente aí é bem comum. Calor, calor sim, também por exposição ao sol, de repente por exposição a um ambiente onde tem máquinas, digamos assim, condensadores, né, de ar-condicionado. Realmente é possível também. Pressão anormal, não, né, não é muito do nosso dia a dia, mas também tem que ser avaliado. A questão de umidade também é algo que faz parte dos riscos físicos, tá? Seguindo aqui, né, o grupo vermelho aqui em cima é o grupo de riscos químicos. Riscos químicos aí, poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Aqui a gente estão enquadrados em riscos químicos aí, poeiras, né, um negócio na construção, no ambiente, é comum, né? Comum, fumos aí, podemos ter fumos por meio de soldas e tal, névoas por meio de pintura, neblinas, gases, mas são agentes que precisam ser aí avaliados, né, para uma definição aí de como o risco vai estar sendo minimizado, risco de exposição. E tem um grupo aqui marrom. O grupo marrom aqui são os riscos biológicos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos, tem muito a ver com quem trabalha no ambiente hospitalar, né? Então, um dos exemplos. Temos aí o risco amarelo, que é o risco ergonômico, o risco ocupacional ergonômico. Ele tem a ver com esforço físico, levantamento e transporte manual de peso aí, exigências de postura inadequada, né? Controle rígido da produtividade. A pessoa é um exemplo até um pouco fora do nosso ambiente, mas, por exemplo, pensa num frigorífico aqui, onde o cara tem que cortar uma determinada parte da carne ali, um determinado corte, e o cara tem que fazer tantos cortes por minuto, né? Então, ali uma imposição de ritmo excessivo. Trabalho em turno, noturno, dependendo aí das circunstâncias também, pode ser um risco ergonômico. Temos aí monotonia também, repetitividade e outras situações aí, que causam estresse, né, físico, psíquico, etc. Então, vamos lá, o risco azul é o risco de acidentes. Aqui sim, nós vamos estar focando bem essa situação. Arranjo físico, né, no ambiente, máquinas, equipamentos, ferramentas inadequadas, iluminação, eletricidade, incêndio, explosão, né, armazenamento inadequado, animais peçonhentos aí, outras situações de risco que poderão contribuir aí para a ocorrência de acidentes. Mas aqui a gente vai estar focando, né, pelo menos alguns tópicos aqui, para a gente ter uma estratégia para lidar com esses riscos aqui, esses agentes advindos desses riscos. Então, verde, físico, vermelho, químico, marrom, biológico, amarelo, ergonômico, azul, riscos de acidentes. Vamos lá, as medidas de controle, né? Então, aqui, para a gente minimizar, né, a possibilidade aí de acidentes, a possibilidade de doenças ocupacionais, a gente vai ter que mitigar esses agentes advindos desses riscos aí por meio de eliminar, neutralizar ou minimizar a exposição, né? Aqui, eliminar a exposição, neutralizar essa exposição ou minimizar. Vamos exemplificar aqui para ficar claro o que seria eliminar uma situação de um risco, né? Digamos assim, eu preciso pintar uma parede aí que tem aproximadamente 5 metros de altura. E aí eu preciso pintar essa parede. Olha só, para mim alcançar
o ponto mais alto dessa parede, eu precisaria, nesse caso, me posicionar a uma altura superior a 2 metros. Eu queria caracterizar um trabalho em altura, risco de queda, indiferença de nível. Então, para mim eliminar esse risco, uma estratégia seria usar um extensor. O extensor me possibilitaria alcançar, alcançar ali o nível mais alto da parede sem que eu precisasse me expor a uma diferença de nível. Ou seja, dessa maneira eu estaria eliminando o risco. Bom, como é que eu neutralizaria esse risco? Uma forma de neutralizar, digamos, é eu criar ali um palco, por exemplo, uma plataforma em que me possibilitasse a ficar a uma altura a qual eu conseguisse alcançar a parte mais alta dessa parede, eu estaria neutralizando qualquer possibilidade. Imaginando que esse palco ali fosse tivesse todo um guarda-corpo, todo bem protegido, né? Ou que o palco fosse o palco ali cobrisse toda a extensão da parede. Desse modo, eu estaria neutralizando a possibilidade aí de queda. E uma outra situação aí é minimizar. Minimização seria como, por exemplo, ali eu usar uma estratégia de uma escada com linha de vida. Então estaria atuando ali com um EPI, né? E caso houvesse uma queda, o dano causado seria minimizado por meio aí da questão do cinto de segurança. Então, em último caso, a gente trata a questão de minimizar, né? O primeiro aí, o ideal, primeiramente, é você eliminar, né? Tentar eliminar a exposição ao risco de acidente. Não, pô, não dá para eliminar. Então, preciso neutralizar isso aí. Não, pô, não dá para neutralizar. Então, eu preciso minimizar, né? Então, aqui, quais são as estratégias para minimizar uma situação de risco? É a utilização do EPI. Ou seja, eu quero dizer para você aqui é que o EPI seria o último caso, tá? Primeiro eu tenho que tratar, de repente, neutralizar com um EPC, né, uma proteção coletiva, ou até eliminar. Essas são aí as estratégias, tá? Mas a gente vai discorrer mais sobre isso aí, sobre essas estratégias aí de eliminação. Olha só, um outro exemplo aqui seria uma fonte de ruído. Imagine que eu tenho um gerador, como que eu trato essa questão aí de uma fonte de ruído? Como tratar isso? Então, eu poderia enclausurar esse gerador, né? Colocar uma caixa ou dentro de uma sala e fechar isso, de modo que o ruído ficasse confinado ali dentro. De certa forma, eu estaria eliminando, né, a questão de exposição ao ruído de um colaborador que estaria próximo, fazendo uma determinada atividade próxima a esse gerador. Não, não é possível enclausurar, não é possível colocar esse gerador dentro da sala, mas é possível criar digamos assim, uma barreira, uma parede ou de repente um tapume, algo que não permitisse que o ruído chegasse a um determinado local, de modo que ali os colaboradores não tivessem esse problema de ruído, o ruído não chegasse lá. Estaria neutralizando, de certa forma, neutralizando o risco. Mas digamos que não seja possível nem eliminar, não dá para neutralizar. Como é que eu iria minimizar, então, a questão desse risco aqui? Seria por intermédio do uso do equipamento de proteção individual, nesse caso aí, o abafador, né? O abafador plug, aquele plug, ou o abafador, né, de concha. Então, esses são exemplos aí, digamos assim, da hierarquia das medidas de controle que a gente tem que estar buscando no nosso dia a dia de trabalho. Do ponto de vista de medidas aí de proteção, que são os nossos equipamentos de proteção coletiva. E aí você vem aqui, ó, a coletiva, ela vai atuar onde? Sempre no ambiente, ou seja, a abrangência do equipamento de proteção coletiva, o próprio nome já diz, né? É uma abrangência coletiva, uma abrangência bem maior do que a abrangência aqui do EPI, que é individual. Mas olha só, então, equipamento de proteção coletiva aqui, ele elimina, por vezes ele até elimina o risco, por outras vezes neutraliza, por outras vezes sinaliza. Também muito importante, sinalizar a área de risco, né? Então aqui, elimina o risco, neutraliza e sinaliza, ou seja, de modo a impedir aqui, né, na sinalização que as pessoas entrem ou cheguem até aí uma determinada posição e se coloquem no risco de acidentes ali num ambiente, numa área considerada área de risco. E aí nós vamos ter também os EPIs, né? Poxa, não consigo neutralizar, não consigo eliminar, neutralizar
com um equipamento de proteção coletiva, que é o ideal, tá? O que tem que, na verdade, nós temos que buscar primeiramente, né, na hierarquia de medidas aí de controle, buscar implementar sempre o controle coletivo, né, a proteção coletiva, mas em determinadas situações sabemos que não é possível. E aí temos que utilizar então quem? O EPI. O EPI ele tem uma ação no ser humano, né? Ele vai atuar direto no colaborador, no trabalhador, e aí ele vai ter uma função de evitar, né, uma lesão ou diminuir essa lesão. Temos aqui o equipamento de proteção coletiva, alguns exemplos de equipamento de proteção coletiva muito importantes, né, para a gente estar utilizando no nosso dia a dia de trabalho. O que é um EPC? O que é um equipamento de proteção coletiva? É um dispositivo, ou meio físico, ou móvel, né, com abrangência coletiva, isso que a gente já discutiu, destinado a preservar, né, a integridade física e a saúde dos trabalhadores terceiros, né. Então, assim, preservar integridade física, tanto daquelas pessoas que estão trabalhando no ambiente, como as pessoas envolvidas de uma forma indireta com aquele ambiente, né, direta e indiretamente, ou com a atividade, digamos assim, né. Mas aqui a gente tem um equipamento de proteção coletiva que seria um cone, ele ajuda bastante na questão aí da sinalização, né. Um outro equipamento aqui tem uma fita de uma cor só, mas geralmente a gente usa fita zebrada, e a fita ela tem uma característica importante também para permitir aí fazer sinalizações de área de risco. Quando fazemos isso, estamos tratando aí de uma proteção coletiva. Mas embaixo temos dois exemplos aqui, uma serra circular e uma maquita, né? O pessoal chama às vezes de maquita, mas outra serra circular. E eu chamo a atenção para esse equipamento de proteção coletiva aqui, que é a coifa de proteção, né? Ali a coifa tem o objetivo ali de evitar que pessoas, né, envolvidas ou não na atividade acidentalmente encoste, né, o braço ou encoste uma parte do corpo na lâmina que estará ali em movimento, né, para fazer o corte da peça, da madeira e etc. O que eu saliento aqui que esse tipo de proteção coletiva nós não podemos remover, né? E se tem uma máquina sem esse tipo de proteção, a máquina não pode nem ser usada, ela tem que ser reposta a proteção para que o colaborador possa utilizar a máscara. Mesmo vale para esse tipo de serra circular aqui, né? Não podemos em nenhuma hipótese aí remover algum tipo de proteção para a realização da atividade. Mas olha, imagine que não é possível realizar o corte sem tirar a proteção. Não se pode fazer atividade, né? Teria que ir estudar uma maneira mais adequada possível para se realizar a atividade, tendo uma proteção para que não exista aí a possibilidade de uma lesão, né, no colaborador que está ali usando o equipamento. Aqui mais outros exemplos de equipamento de proteção coletiva. Guarda-corpo é uma das proteções coletivas mais utilizadas na indústria da construção, né? Ele é padronizado, a própria NR18 traz essa padronização, então o guarda-corpo aqui, ó, ele tem que ter obrigatoriamente rodapé, tá? Ele pode ser feito de madeira, por exemplo, num local de obra, e ali tem uma situação de diferença de nível e eu tenho que aplicar obrigatoriamente um guarda-corpo, né? Eu não posso trabalhar exposto ao risco de queda de maneira nenhuma. E eu minimizo esse risco por meio de quê? Uma estratégia é a utilização de linha de vida, uma outra estratégia aí seria a utilização de guarda-corpo. E o guarda-corpo ele tem que ter obrigatoriamente essas especificações aqui, ó. Eu preciso ter um rodapé de 20 centímetros, né? 0,2 metros aí. Depois, a 70 centímetros, um outro travessão. Depois, a mais 50 centímetros aqui, um outro travessão. Totalizando aí, da altura do piso, a altura máxima aqui do guarda-corpo, 1,20 m. Posso utilizar esse tipo de estratégia, fazer um guarda-corpo de madeira, mas tenho que seguir essas especificações aqui, que são as especificações da NR18, tá? Mas é uma proteção muito interessante, muito utilizada. Aqui temos uma grade metálica dobrável, né? Ela também é um equipamento de proteção coletiva, assim como o guarda-corpo. Ela permite ali, por exemplo, você sinalizar e delimitar, digamos assim, a área de risco, né? Para que as pessoas alheias à atividade elas não adentrem a área de risco. Por exemplo, um espaço confinado, digamos assim, né? Uma abertura no piso, a pessoa precisa entrar nessa abertura para, de repente, abrir um registro, fechar, etc. Ou acessar aí uma cabeação, uma galeria, bom, enfim. E aí a pessoa poderia estar cercando o ambiente ali com essa grade metálica
para evitar aí qualquer tipo de queda de uma pessoa alheia àquele serviço, uma pessoa que não tem ciência dessa questão desse risco aí. Então também é importante, né? Bem interessante esse tipo de proteção. Aqui a gente tem uma proteção voltada para uma condição elétrica, né? Uma manta isolante, e imaginando que vai ter uma atuação em um determinado ambiente, onde eu tenho ali um barramento exposto, e eu não vou atuar naquele barramento, vou atuar próximo a ele, e eu poderia estar usando uma manta isolante para cobrir ali aquele barramento, para que não haja riscos voltados. Imagine que esse barramento esteja energizado, claro, e aí para que não haja riscos de um contato, né, ou pelo menos de um choque elétrico, em caso de um contato acidental, ali se cobre com uma manta isolante. Uma outra estratégia é você usar essa manta no chão. Você coloca ela no chão, e aí o colaborador, também munido de outros dispositivos aí de proteção, ele está atuando num barramento elétrico ali, energizado, algo assim. E essa manta, ela impede que haja, por exemplo, que circule corrente elétrica no corpo, né, pelo corpo da pessoa para o chão, digamos assim, né? O nosso piso, a terra, né? A terra digamos, é o zero absoluto. E no caso aí de um choque elétrico, uma possível situação seria aí corrente elétrica circular no corpo da pessoa, do ponto em que tem um contato com o barramento pelo pé ali para o chão, né? E aí uma estratégia de isolamento seria usar esse tipo de manta. E temos também uma banqueta aqui, um banquinho isolante também, é uma outra estratégia que pode também ser utilizada do ponto de vista de proteção de coletivo. Essa banquinho não é tão comum, mas a manta isolante já é mais comum. Já. Mas também todos dois são válidos e podem ajudar muito aí na questão de atividades, na questão de potencializar uma proteção, né, ao colaborador. Bom, aqui a gente já temos uma imagem, né, uma imagem bem interessante, onde a gente vê, onde é possível identificar aqui proteções coletivas, né? Então, ainda falando de equipamentos de proteção coletiva, também são equipamentos citados na NR18. Aqui a gente vê um ambiente de construção, né, uma obra. Nesses casos aqui, se o colaborador que está me assistindo, ele tem uma previsibilidade de trabalho num ambiente de construção, assim, ó, tá aqui 3 itens que são obrigatórios por parte da NR18. O primeiro é essa bandeja aqui embaixo, aqui, ó. Essa bandeja de proteção contra quedas de materiais. Ela está especificada na NR18. Então, isso aqui é uma plataforma, tá? E ela é citada aqui na NR18, 18.13.6, em todo o perímetro da construção de edifícios com mais de 4 pavimentos ou altura equivalente, é obrigatória a instalação de uma plataforma principal de proteção na altura da primeira laje. Então tá aqui a plataforma, tá bom? E a própria NR18, nos itens aí, ó, e as 18.13, 6.1, 6.2, ela vai especificar como que tem que ser essa plataforma. Mas isso aqui, ó, é um exemplo de que? Proteção coletiva. Tá? De modo que se cair algum material, alguma ferramenta, algum entulho, essa plataforma aqui, essa bandeja, ela vai atuar, né, como proteção coletiva, tá? Esse nome bandeja é muito usado no dia a dia da construção, tá? Por isso que eu pus ele aqui. Mas olha só, temos também a obrigatoriedade de pôr o quê? Uma tela de proteção, tá aqui a tela de proteção, que vai fazer com que os materiais eles sejam redirecionados, um material com eventual queda, ele seja direcionado para cair em cima dessa bandeja. Tá? Daí, olha só, essa própria norma, ela fala o seguinte, ó, acima e a partir da plataforma principal de proteção deve ser instalados também plataformas secundárias, e aqui tem a plataforma secundária, ou seja, de proteção em balanço de 3 em 3 lajes, ou seja, olha só, o cara conta a primeira laje aqui, aí ó, 1, 2, 3, aí vem aqui mais uma plataforma de proteção, tá? De 3 em 3 lajes aqui você tem que ter uma plataforma, tá? Aqui ó, 1, 2, 3. E aí vem da obrigatoriedade da tela também, tá? Então aqui são exemplos de quê? De proteção coletiva. Aqui, ó, nesse ambiente aqui, você consegue observar aqui, ó, você tem aqui o guarda-corpo, né? Você tem aqui o guarda-corpo, tá? Nas especificações da NR18, 18.13.5,
diz o seguinte: proteção contra quedas quando constituída de anteparos rígidos em sistema de guarda-corpo e rodapé deve atender os seguintes requisitos. Aí vem aqui os requisitos, que são essas medidas aqui, e no meio aqui ainda tem que ter o quê? Uma tela de proteção também. Então é isso aí do ponto de vista desses itens de proteção coletiva, né? Se você vai se envolver no trabalho desse tipo de ambiente aqui, um ambiente de construção de uma edificação, olha, você tem que aplicar isso aqui, né? Esse tipo de proteção coletiva em correspondência a NR18, tá? É obrigatório a instalação de proteção coletiva que evite quedas de materiais nas pessoas que estão transitando embaixo aí da edificação. Então, todas as leis citadas aqui, todas as normas, elas estão disponíveis para mim e para você na internet. Basta pesquisar, tá? Basta pesquisar. Então, assim, é importante entender que a única diferença entre você e aquela pessoa que você mais admira do ponto de vista de conhecimento é o interesse. É o interesse. Hoje vivemos um mundo, na verdade, nós vivenciamos há algum tempo atrás uma ruptura voltada à informação. Tivemos uma ruptura onde a informação ela é acessível a todos. É uma ruptura de comunicação, né? Nós vemos um mundo tecnológico muito interessante, não vivenciado ainda por pessoas, assim, para gente dessa geração, digamos assim, 30, 40 anos, né? As pessoas que têm aí entre 30 e 40 anos, viveram aí nos últimos 15 anos uma ruptura significativa de comunicação com o advento aí dos smartphones, etc, né? Mas tá, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas olha só, eu só estou frisando porque aproveitem, né? Aproveitem essa abundância, né? As pessoas que se deu conta, ou estão se dando conta dessa ruptura de informação, elas têm usado essa ruptura ao seu favor, né? E utilizado aquilo, assim, eu digo também que uma das coisas que temos de mais valor é o nosso tempo. Então, hoje o que a empresa faz é comprar o nosso tempo, ela compra o nosso tempo para que a gente fique disponível ali às 8 horas, né? De trabalho às 44 horas semanais, ela compra isso por meio de um salário mensal, ela compra esse tempo, mas tempo é valioso e esses meios de comunicação, né, esses meios tão eficazes de comunicação, por vezes eles tentam tomar isso que é tão precioso, é o nosso tempo, sem ao menos remunerar, né? Na verdade, hoje, quando esse meio de comunicação ele te busca a sua atenção, de certa forma, ela remunera as pessoas que conseguem fazer isso, porque o seu tempo tem valor. Aqui a gente tem extintores, né? É muito comum aí as pessoas apontarem extintores como uma proteção coletiva, tá? Mas eu coloquei como exemplo aqui, extintor é algo muito importante, porém ele não é classificado como uma proteção coletiva, tá bom? O extintor aqui, ele é um equipamento de combate de princípio a incêndio, né? Claro, ele não está prevenindo contra um incêndio. Na verdade, ele remedia o princípio de incêndio, né? Você combate aquilo que já aconteceu quando você tem aqui o extintor.